você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Disse, pois é, vamos então ter mais uma aula falando do movimento modernista brasileiro, só que a gente vai conhecer melhor agora os grandes artistas, vamos conhecer com maior detalhe as obras. Vamos lá, a gente tem 2 figuras muito interessantes aí para mostrar para vocês. Vamos ver, então, quem são essas pessoas, né? Olha só, gente, o Brasil é um celeiro de artistas, de grandes artistas. Tá, então a gente vai ver aqui com maior predominância aqui, né? Tarsila do Amaral e de Cavalcante, né? Vamos ver estas feras aí em ação. Então, vamos lá. Vou começar, antes de mais nada, propondo a você uma atividade interativa, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui uma enquete, tá? Vou deixar uma pergunta aí para você, que você vai conseguir responder daqui para o final da aula. Tem umas dicas, já tem umas dicas aqui na tela. Então, a pergunta é, de quem é essa obra, né? Deixa eu voltar aqui, ajeitar direitinho. De quem é essa obra e o que ela tem de curioso, de diferencial, né? Tá bom? Beleza? Então, não vou falar mais nada, vou deixar aí, porque daqui para o final você responde. Então, começando aqui com a nossa aula aqui, vou apresentar para vocês aqui essa pessoa, esse grande talento da arte brasileira, né, que é Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1800, olha aí, e 86, no município de Capivari, ou é Capivari, acho que é Capivari mesmo, no interior do estado de São Paulo. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois, aí, ó, em Barcelona, na Espanha. O que acontece? É bem nascida, né? Os pais tinham condições, então ela foi estudar fora do Brasil. E em Barcelona, na Espanha, ela fez seu primeiro quadro, que é um quadro chamado O Sagrado Coração de Jesus, em 1904 já lá. Então, ela estudou no Brasil, sim, mas depois ela foi se aperfeiçoar na Europa. Então, vamos seguir aqui. Então, ela teve algumas fases no trabalho dela, algumas fases na pintura dela. Uma das primeiras fases, aí, a fase pau-brasil, foi de 1924 a 1928. 4 anos essa fase durou. Nessa fase aí, ela mesmo falou, ó, encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me, olha só que coisa maravilhosa, ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Então, quando ela foi estudar, as pessoas jogaram essa ideia para ele.
Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas, o azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo e o verde cantante. Então, nesse quadro aqui, ó, paisagem com o touro, olha, que ela faz coisas aqui que fogem do real, né? Então, esse touro aqui, por exemplo, ele tem um chifre vermelho. Olha só que diferencial. Olha as casinhas, né? Olha as plantas. Olha o formato do morro. Todos esses formatos, eles não são exatamente uma cópia do que está na natureza. É uma sugestão, uma sugestividade na imagem, né? Essa era a ideia, tá bom? Então, é o que tem de modernidade. Quando as pessoas estavam desenhando, pintando coisas, procurando imitar o máximo possível uma fotografia, talvez, né? Como se estivesse fazendo desenho realístico, ela chega e coloca uma pintura com essa, e não por isso menos belo, né? Não por isso menos valoroso. Muito pelo contrário, a criatividade aí está em alta. Tá bom? Então, nessa fase pau-brasil, ela valorizou muito as cores nacionais, né? Ela valorizou muito a brasilidade e, principalmente, passou a colocar suas ideias, né? Usando um azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo e o verde cantante, fortalecendo e enfatizando nos seus quadros. Então, a pintura Paisagem com o Touro, aqui é uma análise, tá, gente? De Tarsila do Amaral, foi criada em 1925. É uma representação do imaginário rural do Brasil, especialmente da infância da artista, que cresceu em uma fazenda. A obra retrata uma paisagem ingênua, com casinhas de telhados ocres e janelas azuis, cercadas por uma vegetação verde exuberante. Você vai vendo essas coisas que eu estou falando aqui, eu estou aqui no quadro. Vai observando aí, tá? Aí no centro da pintura destaca-se um touro branco com chifres enormes e vermelhos, né? Essa obra de Tarsila do Amaral apresenta uma combinação de elementos realistas e surrealistas. Enquanto a paisagem e as casas são representadas de forma figurativa, parecem figuras, o touro branco se destaca como um elemento surreal, com seu tamanho exagerado em relação ao cenário. Tá? E tem também, onde já se viu um touro totalmente branco desse jeito? Né? Está além da realidade. E o chifre vermelho, então? Além da realidade. E olha que ele está olhando diretamente, está assim, olhando diretamente para o espectador diante do quadro, né? Então, o touro é um símbolo importante na cultura brasileira, representando força e poder. A cor branca do animal pode ser interpretada como pureza e inocência. Tá vendo aí? Tudo tem um significado. Tá bom? Gente, não despreza aqui essa análise, não. Não despreza aqui esse estudo, não, porque isso aí, a leitura de imagem é importantíssimo, tá? Seguindo aqui, mais Tarsila do Amaral. Vamos ver aqui. Então, o que é que aconteceu? Dessa fase aí, essa primeira fase dela aí, ela passou a pintar as paisagens rurais e urbanas do nosso país. Então, além da nossa fauna e flora e folclore do nosso povo, ela dizia que queria ser a pintora do Brasil, tá? Então, ela vai mostrando os tipos brasileiros aí, olha só.
paisagens brasileiras e tudo com a nova visão de pintura, novo estilo. Ó, além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo que aprendeu em Paris para os seus trabalhos. Onde é que entra essa técnica? Entra nas figuras levemente geometrizadas, né, com formas geométricas, que ela utilizou nos trabalhos. Ok, então vem a outra fase, a fase antropofágica. Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu então marido, Oswaldo de Andrade. E aí ela fez esse quadro aqui, ó. Gente, deixa eu falar aqui para vocês um pouquinho aqui. Olha só. Deixa eu ficar junto aqui, tá? Cadê? Volta aí com ele aí. Aqui, deixa eu voltar mais para cá. Isso. Ela entregou o quadro, fez o quadro e entregou para ele sem um nome, sem nada. O cara ficou assim, virou uma geleia, de tão maravilhado que ele ficou com o quadro. Passou dias, o dia todo, a noite toda, passou alguns meses até, olhando para o quadro e fazendo a leitura dele para o quadro, né? E aí ele chegou à conclusão de que ele pensou várias coisas. Foi daí que ele criou o movimento antropofágico, foi daí que ele foi atrás de uma palavra indígena que significasse o que ele estava achando do quadro. Então ele botou o nome, batizou o quadro de Abapuru, que é quase a mesma coisa que antropofagia, tá? Representa um devorador da cultura estrangeira em favor de transformar na nossa cultura, tá? Na nossa maneira de ser. Então, esse quadro, de certo modo, é uma síntese. Ele é assim, ele junta as ideias que vieram depois a ser amplamente desenvolvidas. Vamos voltar lá para a gente ver mais detalhes o que a gente está falando aqui, né? Olha só. Oswaldo viu, ficou impressionado e disse que o quadro era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Só para começar, ele amou cada ideia aí. A cabeça pequena, o pezão grandão, a cor verde do cactus, o azulzão aí do céu, o sol lá, né? No quengo da figura. Tudo isso aí ele levou em consideração, tá bom? Então ele batizou o quadro de Abapuru, que significa homem que come carne humana, ou seja, antropófago. Que o significado aí não vai atrás dessa história de carne humana, ele pensou em termos de cultura, tá? Então o nome desse quadro aqui é Abapuru, que é praticamente a mesma coisa que antropofagia. É uma espécie de sinônimo, de palavra semelhante, tá? Então, veja aí como é que são as coisas, tá vendo? Então, nessa fase aí, ó, Oswaldo escreveu, baseado nessas ideias aí, ele teve a ideia e escreveu o Manifesto Antropofágico. Ele escrevia para um jornal, certo? E aí, como uma pessoa que tem um canal de distribuição de suas ideias, ele escreveu no jornal, publicou lá uma página inteira falando sobre esse manifesto antropofágico, defendendo a ideia defendendo amplamente a ideia de ter uma cultura nacional, artística nacional, genuinamente nacional. Embora que um pouco, não muito distanciada, não totalmente distanciada da cultura do mundo, né? Então, olha, ele escreveu um movimento antropofágico e eles fundaram o manifesto, né? E
fundaram o movimento antropofágico. Então, o manifesto é aquilo que ele escreveu, e o movimento são os trabalhos que foram feitos por ela e por vários artistas debaixo dessa filosofia aí, debaixo dessa ideia, defendendo esse movimento, né? Defendendo fazer trabalhos de pintura com a ideia de que, abrasileirando, de certo modo, né? Outros exemplos de fora do Brasil. Então, a figura, só estou falando assim grosseiramente, tá, gente? Isso é muito mais profundo. Então, a figura do Abapuru simbolizou o movimento, olha aqui, falando o que eu estava falando com outras palavras, a figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir, é mais ou menos a mesma coisa, tá? A cultura europeia, que era a cultura vigente na época. Cultura vigente, vamos entender aí que todo mundo só queria fazer daquele jeito, todo mundo queria imitar. Alguns artistas aí, não menos, não tão assim, intelectuais assim, né? Queria imitar, queria fazer do jeito que eles estavam fazendo, mas não. A ideia aqui era pegar a cultura europeia e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando nosso país. Essa era a ideia. Outros exemplos de quadros desta fase, chamada de antropofágica, são Sol Poente, a Lua, você pode pesquisar aí, tá? Cartão Postal, O Lago. Tem também um quadro chamado Antropofagia. Nesta fase, ela usou bichos e paisagens imaginárias, além das cores fortes. Quando fala em imaginário, o que a gente lembra? Qual é o movimento que está aí representado aí? O surrealismo. Vai além da imaginação, né? Usar cores fortes nos quadros era proibido, era condenado, mas ela passou a usar, né? Quebrando com o paradigma. Então, um pouco mais aqui da Tarsila do Amaral, lá sobre a nossa enquete, tá? Lembra? Olha, isso aqui é uma união criativa de dois trabalhos anteriores. A Negra, esse aqui, né? E a Abapuru. Ela juntou os dois num só. Como se aqueles seres colossais fossem interdependentes, um interligado ao outro. Ok? Então tá aí a resposta aí para a nossa primeira enquete. Bom, então agora vamos conhecer outro fantástico gênio, né? Que é o Di Cavalcanti. Di Cavalcanti, na verdade, é Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, que viveu de 1897 até 1976. Olha aqui o camarada aqui, gente finíssima. Vamos lá. Di Cavalcanti é considerado... Di Cavalcanti é a maneira como ele assina os quadros dele, tá? É considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros, tendo atingido sua maturidade artística, principalmente a partir dos anos 40. Além da pintura e do desenho, escreveu prosa e poesia. Então, o cara era pancada, o cara era poeta, era escritor, ele era completinho, né? Então, vamos lá. Vamos ver alguns trabalhos aí
de Cavalcante. Olha a ideia de antropofágica dele, como é interessante. Tá vendo aí? Olha, observa bem, tá? Em suas obras, de Cavalcante abordava temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba. O cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias. Estão falando aqui, onde é que entra a ideia do samba? Entra a ideia do camarada lá com o instrumento na mão, né? E as pessoas aí numa atitude de quem está dançando, né? Aí vem também uma referência às pessoas ex-escravos, né? Tudo isso aí está representado nesse quadro aí, né? Você veja também que as figuras não são realistas, os desenhos não são realistas, são idealizados, tá? Estou querendo mostrar para você que, de acordo com o academicismo, tinha que ser quase igual a um retrato, mas não é, tá? Dá para você perceber que são pessoas, para perceber as características e tudo mais, para perceber quem está em destaque, como e por quê, né? Dá para você perceber várias coisas, inclusive essa ideia do encontro musical, de pessoas dançando e tudo mais, né? Através desse quadro aí, o samba, ok? Então, esse tipo de leitura aí, gente, é bom acostumar a ir fazendo, tá? Olha aqui, outra ideia aqui, ó. Noturno da Gamboa. Gamboa é uma favela, né? Um trecho de uma favela aí, se não me engano, no Rio de Janeiro, onde, quando ele mostra a favela, ele mostra a favela é uma espécie de cidade não planejada, né? Onde tem um amontoado de casas, as ruas não são aquelas ruas retas. Então, casas em cima umas das outras, coloridas. Então, esse não só denuncia, como mostra, né? Como apresenta. Então, esses temas são comuns, né? São temas sociais que mostram uma parte da sociedade vivendo dessa maneira aí. Então, no trabalho de Cavalcante, é muito fácil de você achar festas populares, operários, as favelas e os protestos sociais. Tá bom? Olha essa ideia aí. Essa ideia aí é pura antropofagia. O que é isso aí? Nós já estudamos outras representações desse famoso nascimento de Vênus, não é? O nascimento de Vênus de Botticelli. A gente já viu. Então, os tipos que ele colocou aqui no quadro, o tipo de pessoas, são pessoas totalmente diferentes daquelas que tem lá no quadro do Botticelli, que tem uns querubins, tem, né, Vênus lá dentro de uma concha. Aqui tem uma pessoa branca sentada aqui nos panos aqui, outras pessoas de cores de pele variada. Olha só, tinha uma estética que abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando os diversos tipos femininos. Olha, são vários tipos, aí tem 4 mulheres, são todas diferentes umas das outras, né? E o quadro Nascimento de Vênus aí é uma releitura do quadro original. É a maneira do Di Cavalcante colocar a sua antropofagia. Olha como fica bem mais claro, mais fácil de entender, né? A ideia do movimento antropofágico, né? Bem brasileiro isso aí.
E olha, fantástico, um quadro lindo. Olha assim, ó, vamos ver aqui a análise como a gente viu lá do quadro lá da Tarsila, né? A composição, O Nascimento de Vênus é uma obra do pintor brasileiro de Cavalcante, que nela faz uma releitura de um dos mais famosos quadros da história da pintura do Brasil, né? Aliás, do mundo, né? O Nascimento de Vênus, que é uma obra do pintor italiano Sandro Botticelli. No seu trabalho, o artista brasileiro transpõe a Vênus mitológica para um ambiente tropical. Vão vendo aí, ó, tudo que eu estou falando, vão observando aí no quadro. Né? Botticelli é assim. Apresenta na sua obra a bela Vênus, a deusa da beleza e do amor da mitologia grega, como personagem principal em meio a outras figuras do universo mitológico, querubins, anjos e tudo mais. Né? De Cavalcante, por sua vez, faz uso das figuras de 4 mulatas inseridas dentro de um contexto atual. Viu aí, ó? Então, é antropofagia pura, gente. Ele pegou o quadro do Botticelli e fez de um jeito totalmente diferente. E é o que a gente chama de releitura. No fundo, ao fundo, em segundo plano, o mar, com suas cores tropicais, encontra-se margeado por uma areia branca e coberto por um céu multicor. Olha, aqui a areia branca, olha o céu colorido lá. Não é brinquedo, não. O negócio é pancada mesmo. Olha o quadro do Sandro. Vamos ver? Então, aí como eu estava falando para vocês, essa releitura feita de Cavalcante, né? Eu queria enfatizar aqui para vocês que, olha essas figuras que estão aqui presentes, né? Elas são substituídas, são relacionadas a outras figuras. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez para vocês. Olha só, tá vendo? Mulatas, né? Aí a própria Vênus, olha como ela está diferente aqui, né? Tá vendo? Olha as cores, tudo isso aqui é a valorização que o Di Cavalcante colocou nessa obra. Uma obra não tem nada a ver, não é mais valorosa do que a outra, tá? Outra ideia do Di Cavalcante aqui, vamos ver aqui, ó, na frente. Olha só, tá vendo? Você lembra? As 5 moças de Guaratinguetá, Les Demoiselles d'Avignon, lembra disso? Demoiselles d'Avignon, as 5 moças lá, as senhoritas, as madames da rua Avignon, né? Na França, era uma rua cheia de prostíbulos. E nessa avenida aí, então, Picasso, né, fez essa representação. Inclusive, ele usou também máscaras, algumas moças com nítidas influência das máscaras africanas. Então, o Di Cavalcante retratou, fez a releitura aqui, ó, tá vendo? Com pessoas, umas mulatas aí, tipicamente brasileiras, né? E aqui também a influência das máscaras também. Mas ele refez o quadro de um jeito totalmente, e até o próprio nome do quadro, né? Em vez de Avignon, passa a ser Guaratinguetá. Ok? É aí que entra a grande ideia. Aí aqui já é uma autoria sua, mulheres protestando, né? Olha aí, tá vendo? Olha a atitude, né? Postura, atitude de revolta, de enfrentamento. Olha essa figura aqui, ó, figura central. Tá? Bom, agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, vou fazer uma hora do quiz. Onde eu vou fazer um questionamento aqui, vamos ver o que você vai me dizer.
Cândido Portinari foi um importante artista plástico do movimento modernista, tá? Ele pintor, gravurista, ilustrador. Em suas obras ele explora diversos temas de caráter social, como, por exemplo, esse quadro aqui dele aqui, Os Retirantes, que aí a gente lembra várias músicas que foram feitas, né? Como Asa Branca, né? Que retrata o tema dos retirantes da seca do Nordeste e saíram do Nordeste para o Sul, procurando oportunidades melhores. E muita gente veio para cá, para o Norte, né? Então, Os Retirantes é uma de suas telas mais consagradas, tá? O artista retratou aqui na obra o grupo de 4 adultos e 5 crianças ao todo, de maneira sombria e triste. A paleta de cores escolhida exibe tons terrosos que dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. Como eu já enfatizei para vocês, pessoas esquálidas, magras, olha o bucho aqui do menino aqui, ó. Não é? Normalmente famélicas, né? Com uma trouxa de roupa na cabeça, uma típica família aí fugindo da seca. Então, será verdade? Será falso? Será verdadeiro? Acho que está bem óbvio aí, é claro que é verdadeiro, sim. Né? A obra retratou o grupo de 4 adultos e 5 crianças. Né? O Portinari foi realmente um artista plástico do movimento modernista, tá? Não vai esquecer isso aqui, tá? Eu pedi para você falar sobre essa obra aí, você já sabe o que dizer, tá? E a nossa atividade interativa, até deu uma resposta ali no meio da aula, aí, mas vamos ver aqui. Então, como eu já dei uma dica ali bem legal aí, Tarsila do Amaral pintou em 1928 uma das obras mais importantes do modernismo, Abapuru, que é do Tupi-Guarani, o homem que come, significa isso, tá? Oswald de Andrade criou o movimento antropofágico, cuja ideia principal era deglutir a cultura europeia, incorporando-a a elementos da nossa cultura. Olha, repeti isso aqui tantas vezes, falei isso aqui tantas vezes, não é possível que você vai esquecer isso, tá, gente? Era essa a ideia importantíssima. Aí, nesse período aí, Tarsila também pintou o lago, o ovo ou urutu, a lua, cartão postal e antropofagia. Tudo defendendo essa mesma ideia, defendendo esse mesmo movimento, tá? E aí, agora a gente vai exercitar a nossa arte. Vamos ver se o que a gente pode fazer, criar aí da nossa própria, usando a nossa própria criatividade. Criando colagem. Olha aqui, ó. Vamos ler com muito cuidado isso aqui, tá, gente? Em 1912, Pablo Picasso e Georges Braque começaram a técnica da colagem, mais uma revolução na arte, né? Incluíam nas suas obras papéis de estofamento, pedaços de toalha de mesa e papel de embrulho. Desde então, a técnica tem passado por vários movimentos. Cubismo, futurismo, surrealismo, construtivismo ou dadaísmo.
tô nem aí, dá. Essa técnica de pintura consiste de combinar diferentes elementos externos sobre um suporte. Normalmente, recortes, fotografias ou papéis. Então, como suporte, você vai utilizar um cartão fino e vai escolher os elementos para recortar de revistas, jornais, cartolinas, tá? Olha aqui o resultado, tá? É só você ter bom gosto aí para recortar, escolher bem e colar. Ok? Então, o que você vai fazer? Como vai ser a sua criação? Você vai fazer o seguinte, você vai tentar imitar no primeiro momento aqui exatamente o que fizeram, o que inventaram aí o Picasso e o Georges Braque, né? Você vai pegar uma folha, pega uma folha em branco, aí pega a tesourinha, recorta, escolhe para combinar e cola na folha em branco. Vai colando, cola vários. E aí vamos ver como é que fica essa composição no final. Olha o que foi que a pessoa fez aqui. Colocou um cachorro deitado ali, botou um guarda-chuva, achou não sei aonde. Não é isso? Eu quero ver quem vai ter o resultado mais criativo. Eu quero ver quem vai conseguir fazer uma coisa que seja impressionante, tá? Então, é um processo de criação que é um processo fácil, chamado aí processo de colagem, né? Você vai simplesmente recortar, picotar lá papel e fazer a sua composição. Agora, não é qualquer coisa não, né, gente? Escolha bem as folhas, escolha bem o que você vai juntar, que essa ideia de juntar é o que a gente chama de composição, tá? Quando fala de composição, não só... Deixa eu falar aqui com vocês um pouquinho, tá? Deixa só as figuras lá, por favor. Quando você fala de composição, a capacidade que você tem... Por favor, amigo, bota lá, diretor, coloca lá as figuras para a gente falar. Ó, quando fala da capacidade de composição, fala da capacidade que você tem de ter um bom gosto, de combinar as coisas que fiquem atraentes, tá? Então, na música, quando o cara vai compor, ele vai juntar frases interessantes, vai juntar expressões, né? Vai juntar sons também. E no caso da pintura, também, aí no caso dessa técnica de colagem aí, vai ser um trabalho muito interessante. Eu estou, assim, bem curioso para saber como é que vai ser o resultado que você vai conseguir extrair, o que vocês vão mostrar aí desse trabalho de colagem. Olha aí que o que a gente está mostrando aí, ó, não é nada, não é feio, não é feioso, já é uma coisa de bastante criatividade. Eu tenho certeza que você também tem essa capacidade e eu só quero ver mesmo o que vai resultar disso aí, tá? Chegamos ao final da nossa aula, terminamos aqui, né? Temos aí as nossas referências também, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido bastante sobre a Tarsila do Amaral e o Di Cavalcante, né? Desse movimento modernista brasileiro. Valeu!